Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Todos acharam aí? Vamos então. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Senhor, como já foi orado aqui, mais uma vez te pedimos, Pai, misericórdia. Misericórdia para nós compreendermos a Tua palavra, Senhor, e para podermos, através da compreensão, do entendimento, do raciocínio e também, sobretudo, pela fé, consigamos praticar o que o Senhor requer de nós. No nome de Jesus, amém. Queridos, continuando então a série de exposições aqui baseadas no livro do profeta Malaquias, eu preciso de início relembrar você que no último sermão nós vimos a dura repreensão da parte de Deus, começando pelos sacerdotes e se estendendo a todo o povo, uma vez que os sacerdotes e o povo, de um modo geral, eles estavam adorando a Deus de forma desprezível, indigna, hipócrita, sem temor, sem honra ao nome de Deus, apresentando, como nós vimos, ofertas de adoração totalmente inaceitáveis a Deus. Foi uma repreensão dura, começando pelos sacerdotes, mas se estendendo a todo o povo. Foi uma repreensão direcionada a todo o povo. Agora, nos encontramos aqui nos primeiros 9 versículos do capítulo 2, e a advertência, a repreensão de Deus, ela é direcionada aos sacerdotes, aos líderes espirituais da nação de Israel. E como você leu, Deus usa palavras duras, severas, para repreender os sacerdotes. Todavia, apesar de Deus chacoalhar os sacerdotes com palavras tão duras, tão severas, não se esqueça que a primeira declaração de Deus para os sacerdotes e para o povo, antes de discipliná-los, foi uma declaração de amor. Capítulo 1, versículo 2. Eu amo vocês porque eu escolhi vocês. Você já ouviu um eu te amo e na sequência você chorou? Então, aqui é exatamente isso. O povo de Deus e os sacerdotes, eles ouviram um eu amo vocês da parte de Deus. Mas na sequência, através dessas repreensões severas, Deus os fez chorarem. Todos aqueles que o seu Espírito produziu arrependimento em seus corações. Todos aqueles que se arrependeram através da intervenção do Espírito Santo, porque o arrependimento só vem porque o Espírito Santo age. Não há arrependimento sem a ação primeira do Espírito Santo. Então eu creio que aqueles sacerdotes e o povo, do modo geral, naquela época, que pelo Espírito Santo foram tocados e se arrependeram, eles choraram porque eles viram o amor de Deus. O amor de Deus. Você há de convir comigo que Deus corrige, Ele disciplina a sua igreja, o seu povo, especificamente você, que é filho dEle, e Ele repreende pela via estreita da disciplina, da tristeza
De N maneiras, Ele conhece você e Ele sabe como disciplinar você, assim como você, pai, conhece muito bem como chegar ao coração do filho para repreendê-lo, onde dói mais. Assim Deus muito mais e perfeitamente nos conhece, sabe onde tocar, e Deus nos disciplina pela via estreita da vara da correção, mas essa via estreita, dura, dolorida, é pavimentada pelo amor. Deus disciplina seus filhos porque Ele ama. Queridos, é o amor de Deus que traz os nossos pecados à tona. É porque Ele nos ama, é que Ele nos expõe. É porque Ele nos ama que Ele não deixa os nossos pecados escondidos. É o amor de Deus que produz arrependimento em nossos corações para nós confessarmos os nossos pecados. E quando os pecados são devidamente tratados, é o amor de Deus que gera convicção no seu e no meu coração pela fé de que os nossos pecados já foram totalmente perdoados em Cristo Jesus. É a disciplina perfeita de Deus. Ele expõe os nossos pecados, Ele corrige os nossos pecados, Ele nos leva a um arrependimento, e no fim de tudo isso você se prostra diante dEle e vê: Senhor, o Senhor me ama e o Senhor já me perdoou. Fecha a correção perfeita, a disciplina perfeita da parte de Deus. Porque você olha e fala: Senhor, é verdade, eu pequei, mas e agora? Eu estou falido diante do Senhor, eu vou ser fulminado pelo Senhor. Ele fala: não, eu já te perdoei. Em Cristo Jesus. Então, essa é a via estreita da disciplina, dolorida da disciplina, mas ela é pavimentada pelo amor. Adentrando, então, no texto de hoje, algo fica bem claro aqui, logo de início, no primeiro versículo. A repreensão, ela é diretamente contra os sacerdotes, contra os líderes espirituais. Veja o versículo 1. Agora, parece que o profeta Malaquias, ao direcionar, ao proferir essa sentença, ele fala agora. Então, parece que antes ele tinha falado, o que eu disse até aqui foi direcionado a um público, a um alvo. Agora, sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Aí você pode pensar: sacerdote, líder espiritual, presbítero, pastor, beleza, estou livre dessa. Quem não é? Dá aquela esquivada do Mike Tyson, né? Aí você... Agora relaxa aí no banco, solta o cinto e fala: agora eu vou só ouvir as varadas que os meus pastores vão receber. Presta atenção, em um sentido secundário, por analogia, este texto pode ser aplicado para todos, no sentido de que todos somos sacerdotes diante de Deus. Todos temos acesso direto a Deus por intermédio do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Algo na reforma protestante foi marcante. Os reformadores, dentre tantos outros pontos que eles apresentaram à Igreja Católica para contestar inúmeros erros da Igreja Católica Romana, um dos pontos foi o chamado sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? Todo crente é sacerdote, ou seja, tem livre acesso a Deus por intermédio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Por quê? A Igreja Católica Romana, lá e ainda hoje, ensina e defende o sacerdócio do magistério. O sacerdote que leva que leva o católico a Deus é o padre. Ele que é o mediador entre o católico e Deus. Mas isso está errado. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos ama, aquele está se referindo a Jesus Cristo, que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, em Cristo Jesus, todos nós fomos constituídos sacerdotes. Ok. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é um texto mais conhecido. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio, e não só sacerdote, mas rei. Calma aí, deixa eu furar seu balão. Sacerdócio real é algo distinto da parte de Deus, ele te faz súdito desse reino. Tá bom? Digamos, você é um príncipe, vai. Tá bom? Sacerdócio, então você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa também.
Você não precisa do seu pastor, portanto, do seu presbítero, para você ter comunhão e intimidade com Deus. Você não precisa ligar para o seu pastor de manhã e falar, pastor, e o que eu leio agora? Todo dia, de manhã, no meu devocional, pastor, e agora? Fala para mim aí. Agora eu tenho que orar? A oração do pastor não é mais forte do que a sua oração. Eita, sabia disso? Não tem nada de especial na vida do presbítero a ponto de fazer com que Deus fale, agora que o presbítero pediu, eu vou atender. Não, nada, absolutamente nada de especial. Tiago escreveu no capítulo 5 que nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados. A súplica do justo, ela muito pode por sua eficácia. Quem que é justo aqui, levanta a mão. Quem é justificado pela graça de Deus, levanta aí. Você é justo? É. Sua oração é eficaz. Ela pode muito diante de Deus. Ok? O pastor, o presbítero, então, ele não é sacerdote, ele não é mediador entre você e Deus, não. O seu pastor, ele vai ajudar você, biblicamente, e através do exemplo, a adorar a Deus, a ter cada vez mais intimidade e crescimento na sua comunhão com Deus. O pastor não pode criar um laço de dependência, fazendo com que você dependa dele para seguir a Deus. Ele vai fazer o quê? Filho, vai, a bola está com você. É você e Deus, não dependa de mim. É você e Deus. E o pastor vai ajudando a membresia, as suas ovelhas, a crescerem na graça e no conhecimento, assim como ele também está buscando crescer na graça e no conhecimento. Então, levando isso em conta o sacerdócio universal dos crentes, eu digo que este trecho, em certo sentido, no sentido secundário, ele se aplica a você, sim, adorador de Jesus Cristo. Mas, ao preparar este sermão, eu não pude e eu não quis inventar moda e buscar tirar o foco que o próprio Deus imprimiu para o texto. A passagem primariamente e diretamente é uma repreensão indiscutível aos líderes da igreja, especialmente aos encarregados pelo ensino, os presbíteros. Eu não tenho dúvida também que este texto ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para benefício de toda a igreja, não tenha dúvida. Todos nós vamos ser edificados, seremos edificados por esse texto, mas primariamente, especificamente, há uma instrução e há uma repreensão direta aos líderes que ensinam a igreja. Então, ajeite-se aí na cadeira e vamos ao texto. Voltando então ao primeiro versículo, nós vemos claramente para quem foi destinada essa palavra. Agora, sacerdotes, para vós outros, para vocês, é este mandamento. A palavra mandamento aqui, ela foi usada sabiamente pelo profeta Malaquias, por inspiração divina, para envergonhar os sacerdotes. Porque cabia aos sacerdotes ensinar os mandamentos de Deus ao povo. O sacerdote era incumbido de ensinar a palavra de Deus, a lei, a Torá. Os sacerdotes eram os guardadores do livro da lei. Eles eram responsáveis por ensinar a lei de Deus e aplicar a lei de Deus ao povo. Todavia, agora Deus coloca os sacerdotes sentados no banco de instrução para eles serem ensinados acerca do mandamento. Como se Deus dissesse assim, sacerdotes, para tudo, volta para ser ensinado. Vocês é que precisam de ensino. Senta. Não vai lá ensinar, não. Volta para a academia. Eu dividi o sermão. Nós vimos o primeiro versículo, que é a introdução e a quem é dirigida a repreensão. Agora no versículo 2. Versículo 2 e 3. E o versículo 8 e 9, como vocês estão vendo projetado aí, 2 e 3 e 8 e 9, eu coloquei como um subtítulo erros no ofício e suas consequências. Nós vamos identificar alguns erros no ofício da liderança espiritual e as consequências desse erro. Também veremos depois, do meio para o final, versículo 4 até o versículo 7, acertos no ofício. Louvado seja Deus por isso. Não por nós que acertamos, mas pela graça de Deus. E também dá um ânimo, Quando Deus mostra os acertos também, isso é bom. E Ele mostra, Deus é misericordioso e gracioso com isso. Acertos no ofício e suas consequências, versículo 4, 5, 6 e 7. Vamos então aos erros no ofício e suas consequências. O versículo 2 inicia com a palavra se, é uma condicionante. A esta palavra se, Deus imprime
a sua misericórdia em favor dos sacerdotes corruptos. Sabe por quê? Porque se eles escutarem e atenderem, se arrependerem e obedecerem ao mandamento que é dirigido a eles, há oportunidade e esperança para que eles voltem a atuar a pleno vapor. Aqueles que estão pecando, mas Deus corrige, eles se emendam, eles buscam de Deus se arrepender, voltar, deixar as práticas erradas e voltar, Deus é misericordioso. E Ele fala se quer dizer, tem dois caminhos, se aqui ou se lá. Se você se arrepender, pastor, pecador, volta. Deus trabalha no seu coração novamente para você continuar o ministério. Mas se, versículo 2, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, vocês identificarem quais são os primeiros erros do ofício aqui? O primeiro erro, não ouvir o mandamento. E o segundo erro, não propor no coração dar honra ao meu nome. Não ouvir o mandamento e não propor dar honra ao Senhor no seu coração. Dois verbos, ouvir e propor. Grife aí, ouvir e propor. Ouvir não é somente escutar. Ouvir o mandamento é dar a atenção e a máxima estima ao mandamento do Senhor e obedecer. Quando você encontra na palavra ouça, escute, o mandamento, a ordem, os preceitos do Senhor, não é só para você escutar, igual a mãe fala, né, para o filho, entrou por aqui, saiu por ali. Sua mãe já falou isso para você? Várias vezes, né? Então, escutar não é escutar somente, não é para testar a sua audição, é para que você ouça e gere e guarde no coração para gerar vida. Escutar na palavra de Deus, ouvir é ouvir e praticar. Então, a primeira denúncia de um erro aqui, os sacerdotes ouviam, mas não praticavam. Ouviam da parte do Senhor, sabiam da lei, mas não praticavam. Em outras palavras, o que deve pautar a vida do líder espiritual, presta atenção nisso, é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Quando o líder espiritual ouve e tem a palavra de Deus em máxima estima, isso vai conduzir o ministério do líder espiritual. É a palavra de Deus que conduz a vida e o ofício do líder espiritual. O líder espiritual sem a palavra de Deus é a mesma coisa que um policial sem arma. Tem policiais aqui entre nós. Não serve. O líder espiritual só é líder ou só lidera pela autoridade da palavra. Portanto, ouvir no sentido de deixar de dar a máxima estima e consideração ao mandamento do Senhor é um erro gravíssimo do líder. Não são os modismos, não são os valores morais, não é a tendência do momento, não é agradar a maioria que dita a vida e o ministério do líder espiritual, não. O líder espiritual é o exemplo de que de fato a palavra de Deus é regra de fé e prática. O líder tem que ter isso no seu coração e colocar isso como um ponto vital para o seu ministério. A palavra de Deus dita o meu ministério, senão estou falido. Diante de Deus, às vezes diante da multidão, ok, todo mundo quer, todo mundo não. A maioria das pessoas querem coach. Mas muitos coaches que embalam palavras motivacionais com uma capa de evangelho estão levando pessoas para o inferno. Porque não tem palavra, não tem evangelho, não tem doutrina verdadeira. Primeiro verbo, então, com relação ao erro, é que eles deixaram de ouvir, não ouviram o mandamento. Não tinham um mandamento em alta estima. Segundo verbo, é o verbo propor. O pastor presbiteriano, eu estava ouvindo uma pregação dele essa semana, chamado João Paulo Tomás de Aquino. Não sei se vocês já ouviram, um jovem assim como eu, mas muito mais sábio do que eu, ensinando sobre esse trecho, ele disse que propor no coração é como que toda a devoção, toda a honra, toda a dedicação, todo o serviço, toda a adoração partisse de dentro, da fonte da vida. Não é algo maquiado.
Propor no coração, quando Deus está repreendendo os sacerdotes, vocês não estão propondo no coração, ou seja, não está sendo realidade dentro de vocês, o ministério, o mandamento, honrar o meu nome. Não está sendo realidade dentro. Então nós aprendemos que esse verbo propor no coração é algo que muda dentro, que é real dentro, que é inabalável dentro. Venha o que vier por fora, ninguém tira do coração do líder aquilo que ele crê pela fé piamente, convictamente. Vem de dentro, propor no coração, mas não é o que estava acontecendo com os sacerdotes. Porque do coração procedem as fontes da vida, Provérbios 4, 23. Guarda o coração. É de dentro para fora. O que Deus requer aqui então do líder espiritual não é que a honra a Deus seja por expressões externas, seja por chavões religiosos, seja por atitudes religiosas fabricadas, mas que a devoção, a honra ao nome do Senhor parta do coração do líder. Deus conhece o coração do pastor, Deus conhece o coração do diácono, Deus conhece o coração de todos nós. Ele sabe se a nossa devoção é sincera. Ele sabe se nós estamos de fato honrando o nome dele. Não adianta. Para vocês eu consigo maquiar uma religiosidade. Consigo sim. Não quero dizer que essa seja a minha intenção, mas eu consigo. Mas para Deus ele fala, para Rodrigo, vai sentar. Ele conhece o meu coração. O mais íntimo do nosso ser. Se nós estamos vendo injustiça, se nós estamos vendo que o nome do Senhor está sendo desonrado hoje, e cada vez mais o mundo despreza o nome do nosso Senhor, nós ficamos muito tristes com isso, não ficamos? É um bom sinal, porque aqui dentro há algo no seu e no meu coração que faz com que a gente fique muito triste, chateado, porque o nome do nosso Senhor não está sendo honrado. Mas meu irmão, minha irmã, creia que daqui a pouco, na glória, nós veremos com os olhos glorificados que todo joelho se dobrará. Na glória, toda língua confessará. Na glória, todos, absolutamente todos, crentes e descrentes, filhos de Deus e ímpios, todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quais são as consequências, então, quando o líder espiritual não ouve o mandamento e ele não propõe no seu coração dar honra a Deus? Versículo 2. Consequência: enviarei sobre vós a maldição, queridos. Maldição. E aqui no original hebraico, maldição fez o povo se reportar a Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 até o final do capítulo. Deuteronômio 28, você separa ele. Aliás, tem basicamente 1/3 do capítulo 28 são as bênçãos proferidas, e os outros 2/3, e é bastante, são as maldições proferidas da parte de Deus ao povo pela desobediência. Bênção pela obediência, maldição pela desobediência. E aqui, quando o profeta Malaquias utiliza esse termo maldição, ele se reporta a todo aquele trecho da Torá, do versículo 15 em diante, do capítulo 28 de Deuteronômio. Maldição da parte de Deus. Se você lá pega o capítulo 28 e lê em casa, bênçãos do Senhor, bênçãos maravilhosas que nós recebemos da parte de Deus imerecidamente, mas a partir do versículo 15 são maldições pela desobediência, por deixar o Senhor, por não levar a sério os mandamentos, por desonrar o nome dele, tanto que uma das maldições foi declarar ao povo: se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, vocês serão desterrados. O que é isso? Eles seriam tirados da terra que Deus havia dado a eles. Isso aconteceu? Aconteceu. E o povo aqui estava sofrendo isso. Eles retornaram, nesse momento aqui de Malaquias, eles tinham retornado do cativeiro babilônico. Mas eles estavam vivendo como se, ok, está na minha mesma mesmice, está na mesma coisa, a colheita não está dando certo, nós estamos sem dinheiro no bolso, o templo não é tão bonito como aquele templo de Salomão, nós voltamos para a nossa terra, mas a gente continua ainda província, depois foi província da Pérsia. Não é a mesma coisa? Vamos adorar a Deus, né? Fazer o quê?
E é o que eles estavam vivendo aqui. Então, olha a consequência. Enviarei sobre vós a maldição. Em resumo, querido, maldição. O que é maldição? Maldição presta atenção, é viver na existência terrena e por toda a eternidade diante de Deus, tendo Deus como opositor. Maldição, em resumo, é você e eu vivermos aqui na terra e por toda a eternidade, hipoteticamente falando, estou dizendo, tá? Hipoteticamente falando. Vivermos aqui e por toda a eternidade diante de Deus, tendo Deus como opositor. É uma vida em maldição? Absolutamente. Absolutamente. Esse é o conceito de maldição. Continuando no versículo 2. E amaldiçoarei. Quem que vai fazer isso? Você leu aí? É o diabo que amaldiçoa? Não. É Deus. Deus vai amaldiçoar e Ele amaldiçoa. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha que coisa interessante. Veja. Amaldiçoarei as bênçãos de vocês. Como assim? Aquilo que os líderes espirituais negligentes, desobedientes, eles perverteram o seu chamado, eles estão achando que estão fazendo algo de bom, algo de bênção, entre aspas, algo de exemplo, entre aspas, benéfico para o povo. Na verdade, Deus converte isso em maldição contra o próprio líder e contra o povo, contra a igreja. O líder que é o canal, digamos, quem sabe de trazer bênção para o povo, ele por conta dos seus pecados, por conta da sua relutância, teimosia, obstinação, do desleixo diante de Deus, não honrando o nome de Deus, não ouvindo o mandamento do Senhor, ele é um canal agora de, ainda que ele ache que ele está abençoando o povo, ele está sendo um canal de maldição para o povo. É muito sério isso. E agora, encerrando no versículo 2, já as tenho amaldiçoado. Deus está falando, eu amaldiçoarei, mas espera aí, eu já estou fazendo isso. E vocês não estão percebendo. Eu já tenho amaldiçoado as bênçãos que os sacerdotes estavam achando que estavam abençoando, fazendo o trabalho, né, no templo, lá no tabernáculo, achando, no templo nessa época, achando que estavam abençoando o povo, fazendo o corretinho diante de Deus, mas estavam trazendo o coxo, o dilacerado, de qualquer jeito. Mas vamos abençoar, né? É a nossa tarefa. Vamos fazer. Não. Deus fala, o que vocês estão fazendo, que achando que é bênção, está amaldiçoando. E eu já tenho amaldiçoado vocês, e vocês não estão percebendo. Outras consequências quando o líder espiritual não ouve o mandamento e não propõe no coração dar honra ao nome do Senhor. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência. Isso aqui foi um castigo, e esse castigo foi aplicado aos sacerdotes da antiga aliança, porque o sacerdócio, presta atenção, ele era por linhagem. O sacerdócio era de uma família, de uma tribo. Da onde que Deus, a partir de qual tribo, ou qual tribo foi escolhida para que dessa tribo nascesse sacerdote, filho de sacerdote, era sacerdote. Tribo de Levi. De uma tribo só, das 12, uma tribo foi escolhida para sacerdotar, ministrar no templo, no tabernáculo e no templo. Servidores do templo, serem de fato mediadores da antiga aliança entre o povo e Deus. Trabalhar ele no templo. Filho de sacerdote era sacerdote na antiga aliança, antes da nova aliança em Cristo. Então, o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que toda aquela linhagem sacerdotal levítica, ela estaria corrompida, porque ela tinha em sua origem, em seus antecessores, sacerdotes corruptos. E aqui, Deus está dizendo o seguinte, eu vou acabar com o sacerdócio levítico. Nesse versículo já é um prenúncio, tanto que é a última fala antes da vinda do Senhor. Depois de 400 anos, Deus levanta João Batista como Elias no deserto, preparando o caminho do sumo sacerdote, único e perfeito que viria. Então Deus está falando por último agora, eu vou reprovar a descendência de vocês, ou seja, vai acabar. O sacerdócio levítico vai acabar.
E de fato isso aconteceu. O sumo sacerdote perfeito veio, e é o sacerdote perfeito, porque a sua linhagem é única. Ele não tem início nem fim de dias. Ele veio de Deus. Quem é o nosso sumo sacerdote que faz a mediação entre os homens e Deus? Jesus Cristo. Nós aprendemos nas exposições do presbítero Newton, no livro aos Hebreus. O sacerdócio perfeito de Jesus Cristo veio, que encerrou a antiga aliança e tudo aquilo que prefigurava Jesus Cristo, a vinda do sumo sacerdote perfeito. Então aqui já é um castigo e um prenúncio do encerramento do sacerdócio aos moldes da antiga aliança. Entenderam? Continuando então, versículo 3. Há mais uma consequência aqui dos erros do ofício do líder. E aqui é para acabar. Eu estava estudando, né? Eu dava uma repassada, pegava outra versão, conferia com outras versões e de fato o termo é o mesmo. Excremento. Versículo 3. E atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. O que Deus está falando para os sacerdotes? Eu vou jogar esterco no rosto de vocês. Fezes. Tá bom, para por aí. Excremento, no original da palavra, são as vísceras com fezes dos animais. Mas, falando, né? Papo reto, é excremento mesmo, é fezes, esterco dos animais. Os animais, quando eles eram sacrificados, eles expeliam excremento, e aquilo tinha que ser tirado com todo cuidado, não podia nem tocar porque era algo impuro. E o excremento era levado para fora do arraial, com o bucho, com as vísceras, e era queimado fora do arraial. Logo, tendo Deus jogado fezes dos animais no rosto dos sacerdotes, é óbvio, é uma analogia, por conta do pecado incorrigível, por conta da teimosia do coração dos sacerdotes, Deus está mostrando: a situação de vocês é deplorável. Por conta disso, tendo fezes no rosto dos sacerdotes, esses sacerdotes deveriam ser tirados do arraial, levados para fora, para nunca mais voltarem. Líder espiritual incorrigível, teimoso, obstinado, Deus não alisa, Deus tira. E o excremento é o pecado, é a vergonha que é tirada para fora. E Deus não dá mais oportunidade de arrependimento. Aqui é o fim da linha para o presbítero, para o pastor, para o líder espiritual incorrigível. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. O que isso significa para nós, então? Os líderes espirituais impuros, que estão brincando com Deus, que estão desonrando o nome do Senhor, estão levando o povo a pecar por uma adoração insincera, fingida. Eles estão com os seus corações endurecidos e eles não estão buscando de Deus arrependimento dos seus pecados. Deus colocará eles para fora do ministério, Deus tirará eles do ofício e não terão oportunidade de arrependimento. E tudo isso será feito de forma extremamente vergonhosa. Agora pulo para o versículo 8, continuando os erros e as suas consequências, os erros no ofício e suas consequências. Vamos ao 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Percebeu erro em cima de erro aí? Desviaram do caminho, tão longe. Quando o desvio é logo no começo, você já acredito que sim, você estava viajando, e hoje, graças a Deus, pelo Google, né? Google Maps e tudo mais. Mas assim, quando você está viajando e você dá uma errada no caminho e percebe rápido, o retorno ou a correção é mais fácil, né? Mas aconteceu uma vez que eu estava viajando para Itatiba, e aí deu uma erradinha no caminho, só que eu errei 100 e poucos quilômetros. Para voltar, é muito, né? 100 e pouco não é bastante? Aí é 100, 200, falou: ô Senhor, se eu tivesse errado nos 10 primeiros quilômetros, falou, 20, andei 10 errado, volto 10, beleza, mas aí, né? E aqui, a teimosia era tanto dos sacerdotes que eles se mantinham desviados do caminho.
estavam distantes do Senhor. Distantes do Senhor. E por vossa instrução, pela instrução deles, vocês estão fazendo com que muitos tropecem. Vocês violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Mais um erro aqui do ministro do Evangelho. Além deles mesmos se desviarem do caminho e tropeçarem, serem pecadores teimosos, eles também estão levando muitos outros a caírem, a tropeçarem, a pecarem. E isto por quê? Não somente pelo exemplo, mas também pela instrução. E aqui o texto é claro, por vossa instrução, porque estão ensinando coisa errada. E ensino errado gera prática errada. E se gera prática errada, não gera vida para Deus. E se não gera vida para Deus, é só a graça de Deus para converter aqueles que estão ouvindo errado. O erro é só pela graça. É óbvio, a pregação correta também é pela graça que a salvação é conquistada. Mas quando o evangelho puro está sendo pregado, é o acerto da parte de Deus, é o meio perfeito da parte de Deus para alcançar o coração impuro, um coração rebelde, descrente. O evangelho puro. Agora, quando o erro está sendo pregado, aqueles que estão no erro têm que ser sacados desse erro, para a graça de Deus ganhar aquele coração. E os líderes, os sacerdotes estavam fazendo isso. Uma das falhas mais graves cometidas por um líder espiritual, presta atenção, é fazer com que os outros não amem e não temam a Jesus Cristo, ou deixem de amar e temer a Jesus Cristo por conta do ensino errado e por conta da vida do próprio líder. Um dos erros fatais do líder espiritual é fazer com que as pessoas deixem de amar a Jesus Cristo. Deus nos livre aqui como presbíteros, fazer com que vocês desanimem e não queiram mais Jesus Cristo, por conta do erro no ensino. Que cada vez mais a palavra pregada aqui nesta igreja seja para aquecer o seu coração e amar a Jesus Cristo cada vez mais. Que Cristo seja pregado, que Cristo seja no seu coração amado, adorado, por conta da pregação correta. Mas um erro grave é esse. E Jesus Cristo denuncia aqueles que estavam ouvindo, e tinha sacerdote ali em volta dele, tinha escriba, tinha fariseu, e ele estava instruindo os seus discípulos, que futuramente seriam seus apóstolos. Em Mateus 18, versículos 6 e 7, Jesus Cristo diz assim: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho, e se submergisse na profundeza do mar. E os sacerdotes ali, os fariseus, os saduceus estavam ali ouvindo. E Jesus estava falando: quem está levando esses pequeninos que creem em mim ao erro, seria melhor que se jogasse no mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa... Versículo 7 de 18 de Mateus, tá? Ai do mundo por causa dos tropeços. Os tropeços acontecem. Tropeço é pecado. Você tropeça, você peca. Ai do mundo por causa do tropeço, por causa do pecado. Pois é inevitável que venham, não somos pecadores. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Creio eu, pelo peso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que a disciplina, a repreensão, a condenação será bem mais severa. É isso que o Senhor está ensinando. Então, qual que é a consequência? Vamos lá, volta lá para Malaquias 2. Qual que é a consequência disso? Versículo 9. Por isso, porque desviaram do caminho, porque estão levando outros a tropeçarem por conta da instrução errada, porque violaram a aliança de Levi, por causa disso, por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Qual que é a consequência? Pela graça de Deus, o povo que é versado na lei, o povo que é bereano, o povo que está estudando a palavra, chega no líder que está vivendo uma vida desgraçada, uma vida medíocre, uma vida hipócrita, chega no líder e fala assim: para com isso. Que vergonha esse ensino. Está errado. Olha só a consequência. Eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Vai haver uma desonra, uma vergonha pública por conta disso. Visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais.
Aqui mais um erro, e por conta disso a consequência de vergonha, de desonra do povo. O que acontece? Olha só, pega todo esse pacote e o amarrilho diante de tudo isso, ou melhor, dentro desse pacote todo de erros, no final das contas, há parcialidade no serviço do líder espiritual. Pega tudo isso, desvio da lei do Senhor, desonrando o Senhor, está ensinando coisa errada. Tem nisso também ter grupinhos na igreja, favoritismo na igreja, através ou a partir do líder. Vocês estão sendo parciais ao aplicar a lei. Não aplica a lei para o rico, mas aplica a lei para o pobre. Não aplica a lei para aquele que lhe favorece, mas aplica a lei para aquele que está sendo uma pedra no meu sapato. Está errado. Entenderam, então, alguns erros, na liderança espiritual de uma igreja e as suas consequências? Agora, então, vamos para os acertos? Doeu a varada, mas isso é para o nosso bem. Agora, na segunda parte, vamos ver dos versículos 4, 5, 6 e 7 os acertos e suas consequências. E aqui nós nos maravilhamos com as misericórdias do Senhor. Há esperança para todos aqueles que buscam em Deus arrependimento dos seus pecados, seja ele líder, pastor, presbítero, diácono, seja ele membro de igreja, seja marido, esposa, pai, mãe, filho, patrão, empregado. Há esperança para todos aqueles que o Senhor concede arrependimento. Louvado seja Deus por isso. Há esperança para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Em Deus há esperança, porque Ele concede por seu Espírito oportunidades de arrependimento aos seus escolhidos. Então vamos lá, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. E aqui o peso da palavra é mandamento como uma repreensão mandamental, é uma ordem. A palavra de disciplina como uma ordem para eles, o peso da palavra. Por quê? Porque o profeta Malaquias escreveu direcionado aos sacerdotes e no final ele não assinou assim, assinado Malaquias. Ele proferia a palavra dura do Senhor e ele falava, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou falando, profeta Malaquias, mas quem está falando para você, sacerdote, é o Senhor dos Exércitos. Aí o sacerdote fala, eita. O peso da palavra, mandamento. Vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus não está mostrando que o sacerdócio levítico continuaria para sempre, não é isso. Nós já vimos que o sacerdócio levítico acabou, uma nova aliança, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, aqui Deus está provando a sua misericórdia, a sua fidelidade a todos aqueles líderes espirituais que Ele chamou para liderarem a sua igreja. E Ele está afirmando que manteria o ministério para todos aqueles que vivessem de modo digno do chamado, honrando a Deus. Deus está dizendo, se vocês acertarem, a minha aliança, aquilo que eu fiz, eu chamei, vocacionei esse líder, ele vai continuar, não por ele mesmo, mas por mim. A graça, a misericórdia de Deus, a esperança, ainda que você, líder, erre, Deus está falando, você se arrependendo, voltando para Deus, você vai continuar, porque eu te chamei. Você vai continuar, porque eu te chamei. Aconteceu isso com, nós vimos no finalzinho do Evangelho de João, aconteceu com Pedro. Gente, Pedro pecou mais do que eu e você, né? Não. Mas Pedro pecou pecados gravíssimos que, quem sabe, você e eu não pecaremos com relação a deliberadamente trair o Senhor. E aí? Teve esperança para Pedro? Se teve. O nosso Senhor Jesus Cristo chamou Pedro e falou, agora eu vou te restaurar. Você está quebradinho. Mas eu vou te refazer. Porque eu não... Pedro, quando eu chamo. E não é por você, é por mim. Jesus estava falando para Pedro. Então há esperança para o líder, quando ele busca do Senhor arrependimento. Misericórdia do Senhor. Então, vamos aos acertos. Qual é o primeiro acerto do líder espiritual? O primeiro acerto do líder espiritual não provém dele. Não é possível. Achei que eu já ia,
Está bem com o Senhor? E aumentar as estrelinhas? O primeiro acerto do líder não vem dele. O líder começa acertando quando ele se rende ao chamado de Deus para a vida dele. Não é quando o líder toma para si o ministério, não é quando o líder arroga para si o ofício. Não. Não somos nós que escolhemos ser líder espiritual, pastor da igreja, diácono. Nós respondemos ao chamado de Deus, declarando: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nós respondemos ao chamado de Deus, porque o chamado é de Deus, a aliança provém de Deus para o ministro. Não é o ministro que já começa acertando e falar: eu vou em Deus, basta o Senhor me chamar. É ao contrário, Deus fala: venha, meu filho, eu vou te capacitar, vocacionar para você ser o meu líder, venha. E aí quando Deus chama, não tem como falar não. Então, o primeiro acerto do líder é esse, versículo 4, continua ali até o finalzinho. Ó. Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O líder já começa acertando quando ele entende que o chamado vem da parte de Deus. A aliança é de quem para chamar o líder? O Levi, o sacerdote, o líder espiritual. A aliança é de Deus. Deus não fala a nossa aliança. A minha aliança. E o líder se rende. E ele fala assim: o ministério não é meu. O ministério é de Deus, para eu servir onde Ele me colocou. Que belo isso. Ok, começando bem, respondendo ao chamado de Deus, qual que é a consequência então? Versículo 5. A minha aliança com Ele foi de vida e de paz. Queridos, quando começa certo, quando começa com Deus, há vida e paz. Vida é fôlego, vida é ânimo, vida é disposição, apesar dos problemas. Vida é Deus está comigo, Deus está comigo. E paz. Gente, um líder sem paz com Deus não lidera a igreja, não lidera a sua casa, não lidera a sua família, não lidera nada. Por isso que a minha aliança foi com você de vida e paz. Ele desfruta de vida e de paz. Eu repito, apesar dos problemas ministeriais. Por quê? Porque o líder descansa na soberania de Deus e busca assim: Senhor, se é para corrigir, se é para exortar, se é para disciplinar, se é para dar uma palavra de amor, de misericórdia, Senhor, eu dependo do Senhor para tudo. Então ele vive bem, vida diante de Deus e paz. Ele está em paz com Deus, buscando acertar. Né? Ambas lhe dei para que me temesse. Veja, a vida do líder, sendo chamado por Deus, desfrutando de vida e paz, não é uma vida de oba-oba. Não, agora eu fui chamado, estou em paz com Deus, agora, beleza. Já sou, estou tranquilo. É uma vida de temor. A partir do momento que ele recebe o chamado e ele é vocacionado para isso, ele entende que ele foi chamado para isso, ele cai no chão e ele fala: Senhor, é a sua graça. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Quero temer mais o Senhor. Com efeito, ele aqui é Levi. Você pode substituir, representa o líder espiritual. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Queridos, a nossa vida de líder diante de Deus é uma vida de vida, nós temos essa disposição, essa ousadia, essa garra para ir para o ministério, e é uma vida de paz, mas juntamente tem o tempero do temor e do tremor diante do Senhor. Por isso que o pastor, o líder espiritual chamado por Deus, ele teme e treme por causa do nome do Senhor, considerando a grandiosidade do chamado, da tarefa do líder vocacionado que ele realiza na igreja. É grandioso, é algo que nós precisamos levar muito a sério. Nós, eu digo, os líderes espirituais, muito a sério. Vamos a mais um acerto então, versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Olha que coisa linda. Os ministros do Senhor, os líderes espirituais, estão acertando quando eles são transmissores daquilo que é justo e verdadeiro. E qual que é a verdadeira instrução? Qual que é a verdadeira instrução? A palavra de Deus.
O líder está seguro quando ele transmite fielmente a palavra de Deus. Quando começa a fazer rodeios, quando começa a inventar moda, quando começa a colocar o tempero humano, emocional, circunstancial, aí rodou. Na palavra, o líder está seguro. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Porque o que eu vou falar para vocês, queridos? Assim diz o Rodrigo. Vocês vão temer? De jeito nenhum. Mas eu falar, assim diz o Senhor, pela palavra, não é o Rodrigo que está falando. Você que é ouvinte e tem o Espírito Santo e pela fé crê na inerrância da palavra de Deus, fala, é Deus falando. O líder está seguro. O líder está seguro. Como consequência de anunciar a verdade, de pregar a verdade, de viver a verdade, ele andou comigo em paz e em retidão. Veja, o líder fica livre. Andar aqui é ter comunhão com Deus, falar, Senhor, estou buscando fazer o que é correto, o que o Senhor está me mostrando para fazer, para orientar ou para não fazer. Então ele anda diante de Deus porque ele está buscando de Deus direção, sabedoria, como lidar. O líder não começa com uma cartilha pronta, e não tem uma cartilha pronta assim, ó. Faça isso, faça aquilo na igreja, no sentido de instruções humanas. Nós temos sim um manual de condução da igreja, que é a palavra de Deus. E se nós estamos usando esse manual para nós aplicarmos, os líderes espirituais aplicarem a igreja, eles andam com Deus em comunhão, em intimidade e em paz e em retidão. Essa consequência é maravilhosa. E da iniquidade apartou a muitos. Assim como um mau líder amaldiçoou seus liderados, o líder correto, o líder temente a Deus e que vive na verdade, ele aparta os seus liderados da iniquidade, do erro, do engano, do pecado, pela instrução da verdade. Veja, a verdade, ele anda com Deus, ele anda não hipocritamente diante de Deus, ele vive uma vida sincera diante de Deus, à luz com Deus. Diante disso, ele vai anunciar, instruir na verdade e vai fazer com que isso, o Espírito Santo, gere transformação naquelas almas que estão recebendo a instrução correta. E uma vez o Espírito Santo agindo, aquela palavra, aquela instrução verdadeira nos corações das almas ouvintes, faz com que aquelas almas ouvintes deixem de pecar, levem a sério a vida com Deus, porque a instrução está sendo correta. Olha que coisa linda. Perceba o canal perfeito da parte de Deus para o seu povo, para a sua igreja, dessa forma, usando vasos de barro, usando vasos pecadores. Por isso que não é pelo homem, é porque Deus assim determinou, e é assim que Deus falou para ser. Não é pelo mérito do homem, não é pela eloquência dos pregadores, não é porque fala bonito, mas é pela condução do Espírito Santo, pela vocação que o Senhor colocou naqueles que Ele quer, e apartar a muitos da iniquidade. E a última conduta correta e de acerto e as suas consequências, versículo 7, vamos lá. Porque os lábios do sacerdote devem guardar. Aqui guardar o conhecimento, guardar no original é um depósito. Os lábios do líder espiritual são depósito de conhecimento. Portanto, o líder espiritual, para ter conhecimento, ele precisa estudar. Se o líder não estudar, meu irmão, minha irmã, ele não deposita nada dentro do depósito. Não guarda nada na língua dele. E se ele não tem, como ele vai poder dar? Ninguém dá aquilo que não tem. Portanto, meu irmão, se você almeja ao episcopado, ao presbitério, excelente coisa você almeja, mas saiba de uma coisa, dentre tantas, você vai ter que estudar muito. Eu não estou falando que eu sou exemplo disso, não. Muito, preciso estudar muito, muito mais ainda, muito. Porque o meu lábio tem que ser um depósito de instrução correta e verdadeira para vocês. É muito sério. Muito sério. E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha aí, o líder que está estudando, está buscando direção de Deus, ele tem o que dar. Ainda que ele fale assim, irmão, agora eu não vou conseguir responder exatamente o que você está me perguntando, mas eu vou estudar, vou buscar saber. Isso é um coração humilde. Ele não se furta da responsabilidade. Não, vou buscar saber. Foi para isso que Deus nos chamou. Não vou deixar você no vácuo, não. Vou buscar saber, ainda que eu não saiba agora.
mas vou me esforçar para buscar responder para você. Busca o conhecimento. E por ter conhecimento vai ser natural. As pessoas vão buscar nesses homens, instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja aqui. Nessa última conduta correta aqui, que nós encontramos no texto, não significa, presta atenção para nós encerrarmos, estamos caminhando para o final. Não significa que o líder espiritual, ele tem domínio dos seus liderados. Gerando como que uma espécie de dependência, de subserviência dos liderados para com ele. Não é isso. Não é que vocês vão deixar de estudar, deixar de viver para Deus e buscar no líder, porque é ele que é o guru da atualidade. O meu líder estuda por mim. Não. Isso. O que acontece exatamente Não é isso que o texto está mostrando para nós. Porque muitos líderes querem esse domínio, essa subserviência das pessoas, para que a pessoa chegue para o líder e fale: líder, caso ou não caso? Sim, caso. Com quem? Oh, meu Deus do céu. Líder, mudo de casa ou não mudo? Mudo. Casa ou apartamento? Apartamento? Alugado ou comprado? Me ajuda aí, irmão. Não posso falar isso para você. Eu vou falar para você: busque sabedoria de Deus. Irmão, viajei e esqueci de avisar o irmão, pastor, me perdoa. Não, eu vou falar, se algum de vocês falar: irmão, me perdoa porque eu esqueci de avisar você, falar: irmão, não precisa me avisar. Se você quiser pedir oração, amém. Muito pode, por sua eficácia, súplica do justo, mas ora você antes de sair. No caminho e na volta, já está muito bom. Não é a minha oração que vai fazer com que Deus fale: agora que o Rodrigo orou, está guardado. Não. Não é isso. O texto não está falando isso. Isso vai fazer com que a ovelha ande com suas próprias pernas, justamente. E olha só, hoje existe a questão da cobertura espiritual. Se você sair daquela cobertura espiritual, você está falido. Não está não, é mentira. Em nome de Jesus, isso não existe. Você não precisa ter medo de tocar no ungido do Senhor, quando ele está fazendo coisa errada. É bem certo que na palavra de Deus mostra como você vai chegar no líder, mas você tem que chegar. E através de você, Deus vai tocar nele. O apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, versículo 3, da sua primeira carta, ele escreveu: os presbíteros não podem ser dominadores do rebanho. Não é isso. Aqui a consequência é natural. Veja, finalzinho do versículo 7 que nós vimos: e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. É natural, sendo o líder, agora presta atenção, sendo o líder um homem humilde, temente a Deus, que guarda o conhecimento, que instrui e vive na verdade, que em amor e por misericórdia ele quer o bem dos seus liderados, ele quer o amadurecimento dos seus liderados, suas ovelhas. Então, naturalmente, os seus liderados, eles veem neste homem que ele foi chamado por Deus, não para exibição de conhecimento, não para uma postura de superioridade, mas ele foi chamado por Deus e vocacionado por Deus para que, pela graça de Deus, ele seja instrumento para ajudar. Os liderados vão entender isso naturalmente. Falei: eu vou buscar do meu irmão que ele foi chamado para isso. Eu vou buscar sabedoria. Eu vou buscar uma palavra de direção. É natural. Mas não é o líder que impõe isso. Com empáfia, com superioridade e distorcendo textos bíblicos, colocando terrorismo na igreja. De forma alguma. Então eu quero terminar com algumas aplicações finais aqui. Vamos lá. Primeira aplicação, eu faço uma pergunta para você. Qualquer pessoa que ocupe um ofício na igreja é levita hoje? Responda para mim aí. Não. Gente. Nós estamos aqui, não tem 100 pessoas, mas graças a Deus que vocês têm essa convicção, porque tem milhares e milhares de pessoas, infelizmente, errando nesse ponto. Achando que aquele que serve na igreja é levita hoje. Não é levita. Não tem mais essa questão. Não passou para a nova aliança isso. Levita ficou lá para trás. Agora, se a pessoa fala: não, irmão, mesmo assim eu sou levita, tá? Você fala: não, você é levita, então vamos pegar os que os levitas faziam.
Eles adoravam a Deus, sim. Eles eram condutores dos cânticos, sim. Eles pegavam os instrumentos lá naquela época, sim, ok. Serviam lá no templo, mas eles também limpavam o sangue. Eles também tiravam os ossos. Eles também mantinham as velas acesas. Eles limpavam o tabernáculo, eles limpavam o templo, eles limpavam a bacia. Irmão, você é levita? Pega um balde, uma vassoura lá, então vai lá lavar o banheiro. Vai lá trocar a fralda do cocô do nenê. Não quer mais ser levita. Então, não há levita hoje. Ok? Não há. É errado falar isso, tá? Vamos lá, segunda aplicação. Presbíteros, pastores e nenhum outro líder espiritual da igreja são sacerdotes hoje, nos moldes da antiga aliança, tá bom? Naqueles moldes lá de mediador entre o homem e Deus. Não, meu irmão, você não precisa do seu pastor para você começar a ler a Bíblia. Sabia disso? Vou ler hoje porque o meu pastor vai perguntar o que eu li. Não, faz isso não, é melhor você não fazer. Se você não está tendo uma intimidade, um relacionamento com Deus a ponto de você temer o seu Deus e falar, eu preciso de alimento, homem nenhum vai fazer você mudar, a não ser Deus. Então não, líder espiritual não é sacerdote como mediador. Cristo Jesus é o perfeito sacerdote, o sumo sacerdote único, mediador entre Deus e os homens. E a sua vida de adorador, meu irmão, minha irmã, tem uma única mediação. O Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso que você ora em nome de Jesus. O acesso a Deus, você já parou para pensar nisso? Nós, criaturas miseráveis, sujas pelo pecado, lavados pelo sangue de Cristo, é bem verdade, mas criaturas finitas, falíveis, nós temos acesso ao Deus Santo, Santo, Santo. Por quê? Por causa de você? Lógico que não. Por causa do único mediador e perfeito caminho, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. A nossa segurança está aí, não está na liderança humana. Senão todos nós iríamos por buraco. Ainda que nós passemos, Jesus Cristo já garantiu o seu lugar no céu. O líder, ele joga você para Cristo, não para ele mesmo. Não há mediação humana, de forma alguma. Dito isto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, mesmo que na igreja do Senhor não tenha mais sacerdotes hoje, como os sacerdotes que oficiavam na antiga aliança, lá no tabernáculo, no templo judeu, Deus estabeleceu em sua igreja um ofício denominado presbítero, que deve ser ocupado por homens cristãos, chamados, vocacionados, qualificados para serem pastores, para serem mestres, para serem guias do rebanho, aos quais Deus incumbe estes homens de uma honrosa responsabilidade. Deus quis assim. Não é cada um por si. Não é cada um é mestre de si mesmo. Perceberam? Deus colocou mestres na igreja. Deus qualifica, Deus capacita, Deus vocaciona, chama e fala, esses são os líderes que eu quero que ensinem na igreja. Portanto, essa instrução da parte do Senhor que nós vimos aqui, em Malaquias 2, de 1 a 9, ela é muito séria para os líderes espirituais e também ela é muito séria para você que não é líder espiritual na igreja. E você que não é líder espiritual na igreja, você deve fazer o quê? Conferir, exortar, corrigir, repreender os erros do seu líder, do seu pastor. Nós precisamos disso. Nós não somos intocáveis. E nós não somos perfeitos. Mas você também deve obedecer, honrar, apoiar, buscar instrução, incentivar os acertos dos seus pastores. Que pela graça de Deus, ainda que com muita dificuldade e esforço, eles estão guiando a igreja do Senhor nos caminhos da lei do Senhor. Por quê? Porque eles são mensageiros do Senhor nos exércitos. Deus quis assim. Então que nós aprendamos com tudo isso, todos nós, líderes e liderados, essa palavra de exortação, mas é uma exortação, uma repreensão em amor, para todos nós aprendermos o caminho certo. Nós todos crescermos juntos, para que a igreja amadureça e cada vez mais agrade o coração do dono da igreja, que ele sim é o dono da igreja, Jesus Cristo.
Que Deus nos capacite a isso, né? Em nome de Jesus. Amém.